Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E vamos para mais um podcast do projeto Fala Didática. E hoje nós temos como temática professor motivado, aluno inspirado, desvendando a chave do sucesso educacional. E para isto, nós temos um convidado muito especial. Quem é esse convidado, Bruno? Então, o professor em questão de hoje, ele é o professor Wagner Rocha. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, digo eu. Eu espero que a gente tenha uma conversa muito boa sobre o tema de hoje. E, em primeiro momento, vamos apresentar aqui o professor, né, Ju? O professor em questão, ele cursou Geografia na UPE e na UFPE, adquiriu experiência profissional no IBGE e obteve aprovação em 10 concursos, no caso. O professor da UFPE desempenhando o cargo de diretor no curso da oficina de estudos. Além de suas realizações profissionais, é pai de 3 filhos e esposo de uma mulher extraordinária, de acordo com o próprio. Muito obrigado pela presença, professor. Eu que agradeço. E ressaltando que sua maior inspiração é a sua mãe. É isso aí, professor. Seja bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Estamos muito felizes de recebê-lo aqui hoje. Então, professor, antes de mais nada, você tem alguma coisa a falar? Quer falar alguma coisa? Queria agradecer muito. Fazia tempo que eu não voltava nessa casa, que eu tenho tanto carinho, que é a Universidade Federal de Pernambuco. Acredito que a última vez que eu vim aqui foi antes da pandemia. E estou muito lisonjeado, né, pelo convite de vocês. Massa. A gente está muito baixo, pode acreditar. Ou se a gente pudesse ver a cara de outro no lado. Então, professor, a gente sempre tem uma pergunta de norteamento que dá a direção do que a gente gostaria de trabalhar. Neste caso aqui, como a gente está com a temática de motivação profissional, etc., dos professores, dos alunos, eu queria saber da sua história, da sua trajetória, o que é que lhe inspirou a fazer geografia, o que é que te motiva todos os dias de manhã a dar aula de geografia. Pode contar um pouquinho aí pra gente? Cara, posso. Fico com os olhos marejados, inclusive, né? Cara, eu sempre tive o maior carinho pela geografia. Eu tinha uma avó que não tinha muito estudo, sendo que ela falava que a melhor matéria que ela era na escola, que ela tinha na escola era geografia. E desde pequeno ela me ensinava mapas, até que eu, muito cedo, comecei a saber capitais de tudo que é canto do mundo. E aí eu comecei a gostar muito de geografia. E eu tinha 3 sonhos na vida, né? Eu queria ser ou jogador de futebol, ou professor de geografia, ou eu queria ser cobrador de Kombi. Porque eu morava num bairro que eu achava muito massa, muito arretado. Porque o cobrador de Kombi ele só vivia pendurado numa porta, eu achava massa aquilo ali, bem radical, com o bolso cheio de dinheiro, a mão cheia de dinheiro, né, que ele contava pra passar o troco, e as meninas do meu bairro tudo vindo do cara. Então esse cara, o melhor é arretado, o cara ser cobrador de Kombi, né? E não fui cobrador de Kombi, não fui jogador de futebol, e minha paixão bateu mais forte por geografia, tanto que logo cedo meus amigos já diziam assim pra mim, lá na 5ª série, que eu seria um professor de geografia, só pra gente ver o tempo que isso faz. Eu me lembro, inclusive, que bem antes disso, durante a 3ª série, a mãe do amigo meu pediu pra eu ensinar ele mapas. E, caramba, foi paixão, velho, assim, foi paixão. Até que no vestibular coloquei geografia, fiz a Federal, passei, fiz a UPE, passei. Sou hoje professor do Instituto Federal de Tecnologia, tenho um curso e trabalho com sonhos. E pra mim, isso aí só de estar todos os dias com os olhos apaixonados os olhos apaixonados é a melhor coisa do mundo, né? Então eu acho que sou muito feliz naquilo que eu escolhi. Professor, eu fico extremamente emocionada, vendo o senhor emocionado falando sobre a profissão, e a gente, adentrando a isso, a gente vê que o senhor é um professor que constantemente demonstra essa motivação, o senhor é um professor inspirado, que inspira os seus alunos. E diante disso, como é que o senhor lidar com essas dificuldades? Porque a gente sabe, estamos às portas do Enem, por exemplo. Sim. E acontece que muitos alunos, eles passam por um processo de desmotivação muito grande. E o senhor, como esse professor, que particularmente já tive a oportunidade de ter aulas, e é um professor motivador, como é que o senhor lidar com essa situação do aluno desmotivado? Eu acho o seguinte, uma coisa que a gente trabalha muito é dizer assim, em sala de aula, que a gente tem que fazer aquilo que nossos olhos brilham. Então, ninguém, acredito, vai namorar com alguém
se não tiver um quê de paixão, se não se interessar pelaquela pessoa, aquela pessoa que quando diz no telefone, olha, tô chegando, você, pô, já fica arrepiado, você já fica ansioso, né, para esperar ela, o coração começa a ter borboletas, né, borboletas no estômago, como o pessoal diz. Então, é muito massa que quando eu subo para dar aula, eu sempre digo também as minhas orações assim, que eu dê minha melhor aula, que seja sempre como se fosse minha última aula. E eu tento passar para os meus alunos que fazem não é fim, que aquilo que eles estão vivendo ali é algo que vai contribuir para resignificar a vida deles, é algo que eles estão construindo sonhos, e o sonho, ele é constituído também de baques, de quedas. E eu não sou aquela pessoa que vou dizer assim, olha, caiu 7 vezes, levante 8. Não, eu vou dizer assim, olha, caiu 7, 17, levante quantas vezes forem preciso, né? Então, eu acredito que a motivação, ela deve ser diária. Eu acho que a motivação, ela é como se fosse um banho. Então, não tem um dia que a gente não pode ficar sem tomar um banho. Então, eu acho que nem sempre a gente está feliz, nem sempre o dia está com o céu que a gente espera, né? A gente tem as dificuldades, mas eu acredito que tudo isso aí são ingredientes, certo? Para a gente entender assim que essa montanha-russa da vida, quedas fazem parte, arranhões fazem parte, né? Dores fazem parte, mas o resultado no final é fantástico. E eu sempre digo a eles que vários alunos meus que tentaram tanto, quando eu chego no final da formatura, que eu sou muito chamado para formatura, graças a Deus, para baile, para tudo, e aí a pergunta que eu sempre faço é assim, você desistiria? Olha onde você está, veja, você está formado, se você voltasse atrás, você faria tudo de novo? E a massa resposta que diz assim, professor, faria tudo de novo, né? Então eu acho que isso aí é criar sentido. É muito mais do que só um sonho, envolve pessoas ao lado, né? Então eu sempre tento dizer assim, caramba, eu não estou aqui só dando aula de geografia. Se fosse isso, tem milhares de excelentes professores, entendeu? Mas eu acho que é você sair dali deixando uma tatuagem saudável no aluno, deixando uma marca legal no aluno, ele ir para casa, ele refletindo, ele ir para casa pensando, ele dizer, pô, é possível, eu não sei como é que é o dia dele com o pai, com a mãe, com o esposo, com a esposa, né? Mas eu sei que aquele momento que ele está ali, que ele está assistindo uma aula, que ele está dando um privilégio, assim, uma oportunidade, uma credibilidade a mim, eu sei que ele tem que se levantar ali melhor do que ele sentou. Então, vai além de apenas uma aula de geografia, entendeu? É isso que eu acredito. Às vezes a gente tem essa dificuldade, né, como professor, e também a gente está motivado a motivar os outros. Então, dentro dessa ideia, como é que o senhor usa, quais são as estratégias, quais são as metodologias, quais são as didáticas que o senhor utiliza para motivar esses alunos, e até a si mesmo, quando se está desmotivado, né, que eu acredito que o senhor também tem seus dias e ninguém é ferro. Claro, com certeza. Agora, é incrível que é como se fosse assim, sabe? Eu fico imaginando, por exemplo, um jogador de futebol que é uma camisa. Eu sempre digo que eu fico brincando com os professores lá do curso, dizendo assim, que cada aula, para mim, é como se fosse uma final de Copa do Mundo. Como se fosse uma final de Champions League. Porque você mexe com uma coisa muito nobre. Você mexe com sonhos, né? Então, vê que coisa incrível. Paulinha, aqui que está na minha frente, foi minha aluna. Eu lembro o bairro que ela mora. Eu chamava ela de vereadora. Sim. Né? Aí, de repente, eu recebi uma ligação dela. Ela dizendo assim, cara, eu faço geografia e me inspirei em você. Cara, isso é muito massa, velho. Porque, assim, isso enche o combustível da gente, vai num nível tão incrível que você diz assim, caramba, uma validação dessa, você tá indo no caminho certo. Né? Você tá jogando sementes. E a educação é interessante porque a educação, a gente joga as sementes e diz assim, não, a gente jogou a semente e agora vai colher. Não, a gente joga a semente, a gente espera para depois a gente colher. E essa espera e esse ato não vem no momento que a gente espera, né? Então quando você diz assim, não, porque o desafio da gente é tentar motivar o aluno, cara, isso aí vai ser no dia a dia. Isso aí vai ser nos erros em sala de aula, isso aí vai ser, por exemplo, numa conversa que você vai ter com o aluno, né? Isso aí vai ter uma experiência que você tem, você vai compartilhar a tua experiência, isso vai ser um compartilhamento do teu aluno também com os sonhos dele. Então, vou dar um exemplo. Lá em Vitória de Santo Antão, a minha esposa, ela
passou no tribunal, aí ela foi trabalhar lá. E aí eu fiz o concurso e fiquei lá em Vitória de Santo Antão também, no IF de lá. E foi interessante porque quando eu cheguei lá, eu fui convidado para dar um aulão. E quando eu fui pegar o microfone, tinha um bocado de aluno para dar um aulão, os alunos pegaram, aí disseram assim, professor, peraí que tem um menino aqui que quer falar antes. Aí eu disse, caramba, eu tô aqui apressado, eu já era para sair de um lugar para outro, eu vi um professor. Aí, não, o menino quer falar rapidinho. Aí beleza, o menino pegou o microfone, aí ele disse que há 5 anos atrás, ele estava no supermercado, sentado no chão, que ele tinha saído de uma aula minha de cursinho, e ele estava comendo pão, tomando uma Coca-Cola no chão, e ele disse que quando me viu, ele pegou e fez um convite para mim, pensando que eu não ia aceitar. Aí disse que eu peguei, sentei e comecei a lanchar com ele. E ele disse que aquilo marcou muito. E ele disse que já tinha apanhado 5 vezes no vestibular, né? E ele disse que, assim, gostava muito das aulas porque sempre era uma motivação a mais. E eu dizia o quanto eu acreditava nele, ele tinha vindo de uma comunidade muito carente, ele foi a primeira pessoa da família a se interessar em fazer um vestibular. A mãe dele dizia para ele que ele foi convidado para sair da escola, porque disseram que ele era o pior aluno da escola, e ele disse que foi a primeira vez que viu a mãe dele chorando, e ele fez um propósito com a mãe dele, dizendo, mãe, vai ser a última vez que a senhora vai me ver chorando, e seu choro agora vai ser só de alegria. E aí foi interessante que ele se comprometeu em querer estudar, e simplesmente esse cara, ele fez a graduação, ele fez a pós, ele fez o mestrado, ele fez o doutorado, e ele fez o pós-doctor agora. Que coisa incrível. Ele superou a expectativa de todo mundo. Então, assim, quando ele chegou lá quando eu dei a aula, ele pegou o microfone, e ele disse assim, gente, lá atrás, teve alguém que acreditou em mim. E essa pessoa que investiu em mim, eu aqui abri esse curso e investi em vocês. Então ele abriu um curso solidário com o objetivo de ajudar pessoas que não têm condições de estudar. E assim eu achei muito nobre, porque quando a gente joga as sementes, florescem desse jeito aí que eu acabei de explicar. É isso aí. Gente, isso adentrou até um outro ponto que a gente ia falar, era se alguma experiência a qual o senhor passou, que você ouviu o aluno totalmente desmotivado, tem um outro acontecimento assim marcante na sua vida, na sua trajetória? Caramba, assim, muitos alunos, geralmente assim, que eu trabalho, que eu tenho experiência, são alunos que muitas vezes, inclusive, são veteranos em vestibular, né? São alunos que não passaram por algum motivo e algumas vezes também tiveram algumas dificuldades na vida, mas eu me lembro de uma história, certo? De uma menina, também lá de Vitória de Santo Antão, que ela estava tentando medicina já fazia algum tempo, e sem êxito, sem sucesso. E eu me lembro que a filha dela chegou no 3º ano para fazer vestibular. E eu disse, caramba, se a filha dela passa e ela não passa, entendeu que ela já estava tentando mais tempo. E aí eu me lembro que saiu primeiro o resultado da UPE, e a UPE saiu o resultado, e a filha dela passou, e ela não. E eu me lembro que ali foi um momento assim, um misto de alegria e de tristeza ao mesmo tempo, né? E a gente conversava muito e eu dizia a ela, levanta a cabeça, né? Eu sempre digo baixar a cabeça só para orar. E aí foi interessante que saiu o resultado da federal e ela foi aprovada. E eu acho que uma gratidão gigante foi ver mãe e filha médicas dando plantão juntas, né? Então, isso é muito massa. Que história, professor. Então, assim, se fosse para contar a história, eu passaria aqui um tempo gigante. Né? Eu digo a meu aluno sempre que o mundo não é dos espertos, o mundo é dos mais dedicados, né? Então, eu acredito que se você se dedica, né? Eu não estou falando aqui nunca de meritocracia, porque a meritocracia, na minha concepção, se ela deveria existir, condições tem que dar para todo mundo igual, e infelizmente isso não acontece no nosso país, não acontece na nossa sociedade, mas eu estou falando realmente de dedicação, de você ter um objetivo, de você ter um sonho, de você cultivar aquele sonho, de você ver florescer aquele sonho. Então, quantos alunos eu via dizendo assim, caramba, sei lá, tal curso é distante para mim, pô, eu não me vejo numa faculdade, e de repente aquela pessoa entra na universidade e sai abençoando ali
mãe, sai abençoando a família, sai abençoando amigos. Quando eu digo abençoando, eu digo inspirando pessoas, né? E dizendo, caramba, eu tenho agora falando como referência. Então vou fazer também uma universidade, porque eu vejo que eu tenho condições também. Então isso para mim não tem preço, né? Isso é melhor do que tudo. Isso é a melhor parte da educação. Que coisa linda, professor de Paulo Freire, quando a educação é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. É verdade. Então, Exatamente. a ideia é a gente trabalhar a liberdade de sonhos, né? É sobre isso. A gente não mate sonhos. É sobre isso. Fiquei encantada. Aproveitando, a gente estava falando sobre o aluno desmotivado, e o senhor já teve alguma experiência com um professor desmotivado, a qual o senhor pode dar uma mão ali para ele? Porque a gente passa por um processo a qual o professor ele não é valorizado na educação. Isso. E como é que é isso? Já passou por isso? Já sim. A gente, graças a Deus, assim, eu tenho, dentre meus amigos, grandes amigos são também professores, né? Então, é tanto que é como se fosse imã, professor atrai professor, né? Então, já teve caso, sim, de professor, assim, inicialmente estar desmotivado, inicialmente levar um choque, seja um choque salarial, seja um choque de sala de aula, né? Mas a gente sempre fala que a gente tem que dar passos. A gente tem que dar passos. Eu acho que o deserto na educação, eu sempre digo que deserto não é lugar de morada, deserto é lugar de passagem, né? E o deserto, querendo ou não, é escola também pra gente aprender, certo? Então, eu logo quando eu comecei, eu me lembro que, caramba, eu dava aula num curso que, meu irmão, chegava lá, às vezes não tinha o material, a luz apagava, né? Não tinha cadeira para todo mundo sentar, não tinha um giz, né? Não tinha um lápis, mas aí cabe ao professor transformar aquilo ali também num ambiente legal, num ambiente saudável, num ambiente inspirador, porque a excelência nem sempre é você estar com tudo 100% funcionando, mas a excelência significa aquilo que você tem na mão, você dá o melhor de si, né? Então, se eu tenho um celular que não é um dos melhores, cara, eu vou usar ele com a minha excelência, vou dar meu melhor nele, mesmo ele não sendo o melhor celular que eu tenho. Então, é sempre isso que eu digo aos professores, entendeu? Como é que é? Muitas vezes fica esperando, mas quando tiver isso, se eu tivesse na escola, mas se os alunos fossem... Não, cara, se você está aqui é porque tem um propósito, né? Se você está aqui é porque tem um objetivo legal, então começa por aqui, cria cascas, né? É um casulo, mas chega um momento que o casulo abre, a gente voa, e não adianta de forma nenhuma a gente pegar um casulo. Quando era pirraia, a casa de vovó dava muita lagarta de fogo, né? Sim. Tinha muito casulo lá na casa de vovó. E o pirraia dizia assim, eu vou jogar essa lagarta que eu tô com pena dela. E eu pegava, quebrava o casulo pra tirar ela. Aí eu disse, meu Deus do céu, eu deixei, nem que maldade eu fiz, né? Não sei como me borboleta ali, né? E eu acho que é isso, cada um tem seu casulo, né? Então, tem até uma frase que eu gosto muito que diz assim, né? Todos giram da lagarta, menos a borboleta, né? Então, é isso. Um dia lagarta, outro dia borboleta. É isso, professor. É sobre a gente modificar, na verdade, o ambiente ao qual a gente está inserido, porque a mudança parte da gente. Sim, com certeza. É conseguir criar esses diálogos com os alunos, né? Porque a gente também percebe que tem muitos professores que eles têm resistência a estar no mesmo lugar que o aluno. Por exemplo, tem muitos professores que têm preconceito com a escola pública. Tem, eu conheço. Com certeza. Então, tipo assim, eles não estão dispostos a entrar dentro do tipo de diálogo, do tipo de cultura, né? Que os alunos têm. E ele acaba não conseguindo dar sua aula ali, ou passar o conhecimento, ou mesmo criar o senso crítico nos alunos, né? Dentro desse cenário, o que é que o senhor acha sobre isso, né? Desses professores, o que é que o senhor poderia dizer sobre isso? Cara, eu acho que tanto escola pública como também escola privada, tá entendendo? Existe também amigos meus que não gostam de trabalhar também em escola privada. Assim, vai de cada um, tá entendendo como é que é? Eu acho que a educação, ela deve ser universal. Eu acho que quando eu falo de educação, eu falo de educador. Então, o educador, ele ensina onde ele estiver, né? Eu tive a experiência de estar na África do Sul e a gente pegou um guia lá que era de Moçambique e tava a van cheia de gente lá. E aí, de repente, o guia, na África do Sul, a gente perguntando sobre Nelson Mandela. E aí o guia disse assim, olha, eu sou novato e eu não sei praticamente nem nada de Mandela, nem de África do Sul. Então vocês vão me desculpar. E a galera queria descer da van, a galera
tava já chateada porque não sabia, e eu disse, rapaz, eu sei um pouquinho, então eu vou falar um pouquinho aqui sobre a África do Sul, né? Então, assim, são oportunidades que acontecem, que são incríveis. Então, assim, aquele guia depois ele me procurou e disse assim, caramba, eu quero ter aula contigo, tá entendendo como é que é? Então, são coisas espontâneas que acontecem, né? Eu nunca esperei ser guia, eu nunca esperei estar dentro de uma van na África do Sul, tipo, pô, dando uma aula, entendeu? Então, eu acho que quando você é apaixonado, cara, você tem que ser apaixonado em qualquer canto, tá entendendo como é que é? Porque é mesmo com as adversidades, e isso não é uma. Eu não estou aqui romantizando, porque é muito difícil também você não ter mínimas condições de trabalho, né, não ter um salário decente, não ter uma sala de aula decente, não. Mas, assim, eu acredito que quem está ali, que é o aluno, é o menos culpado, pô. Então eu não posso descontar nele, eu não posso pegar e chegar com o meu mau humor e dar para ele, tá entendendo? Eu não posso ficar arretado com o governo, tá entendendo? Eu não posso ficar arretado com seja quem for e chegar lá e descontar no aluno que ele não merece isso. Pelo contrário, pô, os caras tá se acordando 7h30 da manhã, pô. Tá olhando para mim, eu tenho que levar o melhor para ele, eu tenho que tentar dar o meu melhor para ele, é dizer, caramba, a educação ela é libertadora. A educação muda vidas. E não é uma palavra feita não, é porque ela mudou a minha, é porque ela mudou a minha mãe. Quando eu digo minha mãe aí, a minha maior inspiração, pô, velho, minha mãe, mulher forte, pô, negra, mulher que veio da comunidade carente, ficou viúva muito cedo, a gente perdeu o pai muito cedo. E a minha mãe, ela teve um AVC. E ela perdeu a parte direita do corpo dela até hoje. Minha mãe não move o braço direito, minha mãe não move a perna direito, minha mãe anda mancando, perdeu parte da memória. E quantas vezes eu não via minha mãe chegando de meia-noite do trabalho, morava em Paulista. Ela, por não andar direito, tropeçava, batia a cara no chão. E a galera pegava, ligava, eu ia lá, pegava minha mãe com o rosto ensanguentado. E eu chorava também, dizendo, pô mãe, a senhora não precisa disso. E ela dizia assim, eu tenho um propósito, só vou parar quando eu meus filhos na faculdade. Que coisa linda, meu Deus. Ela realmente só parou quando viu os dois na faculdade. E eu pergunto até hoje, mãe, por quê? Ela, porque a educação me transformou. E eu sei o poder que tem a educação. E assim foi comigo. Então, como ela estendeu a mão para mim desse jeito, ela mostrou uma paixão gigante por mim. Como é que eu não posso fazer o mesmo? Certo? Se quem me acolheu com tanto amor, mostrando tanta coisa boa da educação, então ela me dopou da educação, velho. Então, assim, é isso. Sou apaixonado. É lindo ver isso, professor. E a gente fica emocionada. Bruna, sem palavras, né? Eu não tenho nada a comentar. É muito lindo, de verdade. Aproveitando um pouco mais essa conversa, tu falou sobre o professor, mas a relação professor e aluno. A gente percebe que o senhor tem um carinho, uma proximidade muito grande com seus alunos. Agora, do professor Wagner Rocha para os demais professores, porque o que acontece? Dentro da sala de aula existe uma barreira, em muitas salas de aulas, da relação do professor-aluno. Às vezes o aluno ele não se sente à vontade com um determinado professor, e até expressar as suas dificuldades. De você, Wagner Rocha, para os demais professores, o que é que o senhor diria para esses professores para que eles pudessem, pelo menos, facilitar essa comunicação? A educação, para mim, ela nunca foi vertical. Eu acredito que o professor, ele está, sim, na posição de liderança, mas a minha concepção de líder não é aquele que manda. Acho que líder é o que dá suporte. Líder é o que tá ali embaixo, tá entendendo como é que é? Tá dando sustentáculo, falando em geografia, o arcabouço, escudo cristalino, ele tá ali de baixo, tá entendendo? Então, eu sempre digo que eu quero, crescer com meus alunos. Então, eu trato de forma horizontal. A educação, ela é via de mão dupla. A educação, ela é troca de experiências, não é só uma imposição de experiências. Mas é muito massa quando essa construção é em mão dupla. Né? Quando a gente constrói o senso crítico em mão dupla, quando a gente chega para o aluno e pede um feedback ao aluno, o aluno chega e dá um feedback para você, o aluno diz, professor, poderia melhorar o slide assim, professor, essa luz não tá legal, professor, esse microfone não tá bom, professor, olha, queria um bizu, um macete massa para isso aí, professor, olha, tu já viu esse site aqui? Então, meu irmão, isso é massa, velho. Até porque, no contexto de indústria 4.0, nós somos facilitadores. Entendeu? A gente não pode ser robô. Então, o nosso diferencial de robô é realmente o nosso humanismo, é o nosso sentimento, é o nosso afeto,
né? Então, poxa, se for para chegar lá na frente, na aula de geografia, pô, programa um robô inteligente aí da Microsoft, bota ele lá na frente que ele vai fazer a mesma coisa melhor que eu, com os dados, e por aí vai. Mas eu acho que o professor é aquele que tem que tocar no coração, sabe? Ele, além de evoluir a mente, ajudar na construção da mente ali, ele toca no coração, né? Então, eu estava lendo o livro de Yuval Noah Harari, e até indico aí as chamadas 21 lições para o século XXI. E o Yuval Noah Harari, ele é um historiador da Universidade de Jerusalém, ele escreveu Homo Sapiens, Oh Meu Deus, e ele falando que nessa indústria 4.0, a gente vai ter uma explosão tão gigante de inteligência artificial que a gente vai ver uma grande quantidade de desempregos estruturais, que são aquele tipo de desemprego, aquele tipo de desemprego que a máquina substitui o homem, né? Então, em outras palavras, se você não quer ser substituído por um robô, você não pode ser um robô. Você não pode fazer as coisas as coisas mecânicas, né? Então, é sempre que eu digo, eu acho que a relação horizontal, com as falhas, com os defeitos, tudo isso faz parte. É necessário ter humanidade, né? É como se uma disse, é o que diferencia a gente, né? É o que qualifica a gente. E sempre a melhor aula vai ser a próxima. Sempre a melhor aula vai ser a próxima. Não espere, tá tudo perfeito. Feito é melhor do que o perfeito. Se for para demorar, meu irmão, faça feito. É aquela velha história, né? Faça pro outro o que você gostaria que fizesse pra você. Exatamente, cara. Você gostaria de se motivar todas as manhãs. Você gostaria de ter uma aula excelente todas as manhãs. Então também faça por onde, né? Faça como você gostaria. Professor, pra gente adiantar aqui, a gente tem sempre uma dinâmica final, uma feita por Ana e outra pergunta feita pela minha pessoa aqui, Bruno, outra por Ana, no caso, né? Bem emblemática pergunta do Bruno. Mas aí ele vai gostar, ele vai gostar, à vontade. É um jogo de palavras, uma dinâmica bem rápida. Eu vou dizer uma palavra e o senhor vai responder com uma frase. O que é que isso significa pro senhor, tá certo? Show. A regrinha é que tem que ser rápido. Aí é? Beleza, vamos lá. Vamos lá. Professor. Professor. Olha, é um pouco complexo com resposta assim, né? Mas, professor, cara, é um guerreiro, principalmente no Brasil, né? Guerreiro. É verdade. A pessoa que escolhe ser professor não foi por dinheiro, não foi por status, é porque gosta mesmo. Você não só trabalha em casa, né, velho? Você leva o trabalho pra casa também, né? Então, assim, você trabalha 24 horas, aluno falando no seu WhatsApp, Isso, aí você tem que entrar na sala de aula na relação vida pedagógica, você tem que ser juiz, tem que ser policial, advogado, psicólogo, principalmente. É verdade. É muito... Cara guerreiro. Educação, condição sine qua non para o sucesso. Indispensável, né? Que coisa linda do seu É na alma, velho. Educação é alma, né? Educação é alma. Né? Wagner Rocha. E, por fim, Estudante. Eu digo sempre que estudante é como se fosse estações do ano. Tipo, nenhuma estação dura para sempre, né? Então, tem os momentos de baixos, de altos, momentos de dificuldade, os momentos de tristeza, mas já vem também um momento de alegria, vai vir um momento de colheita. Então, que eu sempre digo para os meus alunos, nenhuma estação dura para sempre. Lembra disso? E elas são cíclicas, então a gente é o eterno estudante que está estudando. Nunca deixamos de estudar. Adorei a relação. E a metáfora é maravilhosa. Bruno. Professor, agora passando para a pergunta final do podcast, que a gente faz para todos os convidados que passam aqui. O que esperar no futuro da educação brasileira? Cara, eu sou entusiasta. Já dizia Ariano Suassuna. Ariano Suassuna dizia assim, né? Eu acho o otimista um bobo, eu acho o pessimista um chato, e eu prefiro ser um realista esperançoso. Então, eu sou um realista esperançoso da educação. Eu acredito sim muito na educação brasileira, é tanto que eu estou escrevendo um livro que o nome é Brasil, País do Século XXII, né? Então, eu faço uma comparação, quem reinou do século XIX, XX, XXI, eu digo
do que o Brasil vai ser do 22, e é justamente o esteio, a base que eu coloco nisso é exatamente a educação, né? Então, eu acredito que a educação brasileira ela vai crescer muito, porque eu acredito nas gerações, tanto de hoje como as gerações vindouras. Eu acredito também muito nos profissionais, certo? Eu acho que demos sim um salto qualitativo. Eu acho que hoje a gente escuta falar sobre inclusão, né? Não estou dizendo que chegamos aí no ponto que queremos, não, podemos ir muito mais, certo? Mas hoje, quando eu vejo, por exemplo, aluno meu que era canavieiro, sendo médico, quando eu vejo aluna minha que era coveira, sendo hoje, por exemplo, advogada, e tantos alunos aí que têm uma história tão linda, né, resignificando, certo? Eu quero que isso não seja só uma exceção, mas eu quero que isso seja de uma forma mais ampla. Eu acredito que um dia vamos chegar nessa educação universal, essa educação saudável e essa educação, sobretudo, construindo a juventude viva e relevante. Eu espero que a educação que todos os professores passarem por aqui se concretize, viu? Que até agora eu gostei de todas as educações. Queremos todas. Todas as colocações. Bem, estamos chegando ao finalzinho do episódio do podcast Fala Didática e estaremos às prévias do Enem. E o senhor, professor, como professor motivador, inspirador, a gente gostaria que o senhor deixasse uma palavra para os estudantes, para os alunos que estão se preparando para essa prova, que para todos nós que passamos por isso é muito significante, né? Uma palavra de motivação, de acolhimento, enfim, fique à vontade. Eu queria dizer o seguinte, gente, queria dizer que essa prova não te define, queria dizer que você é infinitamente maior que essa prova, né? E tem uma frase que eu queria deixar aqui para vocês que é assim: olhe para o seu gigante e você cairá, mas olhe para o tamanho do seu Deus e seus gigantes cairão, né? Então eu queria dizer que não desista, pegue as pedrinhas que você tem na mão para derrubar os gigantes, se motivem todos os dias, né? Isso é apenas uma fase, certo? Não é o ponto final. Eu acredito que cada um tem uma caneta na mão, está escrevendo uma história aí belíssima, e talvez se o capítulo da história é um capítulo ruim, né, aquilo ali não é o final da história. Então fase não é fim, né? Fase não é fim, e baixa a cabeça só para orar, que é o que eu sempre digo. Coisa linda, é verdade. Ele costumava muito, em finalzinho de aula, falar sobre isso, baixar a cabeça só para orar. Enfim, é impactante. Isto, nós estamos chegando ao finalzinho mesmo, infelizmente, gostaríamos de ficar um pouquinho mais, mas agradecemos imensamente a sua presença aqui, professor. Muito obrigado, de verdade. Isso maravilhoso, hein? Então, o senhor também é maravilhoso. Vocês são profissionais aí de primeira, viu? Vocês voem muito alto aí na escolha de vocês, né? Geografia linda, certo? Estamos precisando de geógrafos apaixonados. O elogio de Wagner Rocha, para mim, vale um pouco mais dos elogios normais, tá certo? Eu queria que vocês vissem a cara de Ana aqui, né? Vocês não estão vendo. Eu adoraria que vocês vissem. É isso, então, tchau. Gente. Tchau, galera. Eu espero que a gente se veja no próximo episódio, tá? Não percam, compartilhem também com a galera que vocês quiserem e etc. Tchau, gente. Falou. Até a próxima. Isso, gente. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima. Galera, muito obrigada, professor. Valeu. Obrigado. Tchau.